Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 7. Estamos numa série de sermões sobre os 10 mandamentos e hoje nós iremos falar sobre o terceiro mandamento. Êxodo, capítulo de número 20 e o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, queremos te rogar que nesse momento, Pai, Tu possas estar falando ao nosso coração. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo esteja agindo de tal maneira que possa revelar como temos sido tão desobedientes e quebradores do terceiro mandamento, Pai. O quanto nós precisamos nos arrepender por sermos tão negligentes no cumprimento do terceiro mandamento, Pai. Tem misericórdia de nós. Faz com que o sangue de Jesus venha estar nos perdoando de todos os nossos pecados. Faz com que o Consolador que foi enviado pelo Teu Filho possa nos confortar por saber que, mesmo quebradores do terceiro mandamento, temos o perdão no Teu Filho, temos o selo do Espírito em nossa vida, Pai. Garantia essa que nada irá nos separar de Ti, Senhor. Que Tu nunca nos deixará e nunca nos abandonará, Pai. É assim que nós te oramos, Senhor, desejosos de aprender, desejosos de vivenciar os ensinamentos da Tua palavra, revestido pelo poder do Teu Espírito. Em nome e por amor do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Quando era menor, uma das brincadeiras mais desagradáveis que se tinha na época era descobrir o nome da mãe de algum de nossos amigos. Era bom você esconder bem o nome da sua própria mãe para que você mesmo não se tornasse refém de alguns de seus amigos. Se você queria irritar algum amigo, bastava você apenas pronunciar o nome da mãe dele e geralmente o seu amigo viraria uma fera. Não poucas vezes isso saía até em brigas físicas. O simples fato de você mencionar a mãe de alguém de forma trivial e banal era em si mesmo uma ofensa à maioria das crianças na minha época. Você compartilhar o nome da sua mãe, você só compartilhava o nome da sua mãe com aqueles amigos mais íntimos de você mesmo. Compartilhar o nome da mãe era uma forma de mostrar proximidade e laço de amizade muito especial. O tema da nossa mensagem hoje é o zelo pela honra do nome de Deus. O zelo pela honra do nome de Deus. A primeira coisa que nós iremos perceber é que o nome no Antigo Oriente Próximo, na época em que os livros do Pentateuco foram escritos, na época do período bíblico, o nome ele tinha um significado que representava a natureza da própria pessoa que possuía aquele nome. Nome estava ligado à natureza de uma pessoa. Isso é visto em vários momentos da palavra de Deus. A gente pode ver, por exemplo, que o nome de Abraão era primeiramente Abrão.
Mas Deus fez uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma multidão de nações. E ele então começou a ser chamado Abraão, porque ele seria pai de muitas nações. Então o nome de Abraão está atrelado à promessa que Deus tinha dado ao próprio Abraão. A gente pensa, por exemplo, em Jacó. O seu nome, quando ele guerreia com o anjo do Senhor, em Gênesis, é mudado. Ele agora deixa de ser Jacó e é denominado pelo próprio anjo de Israel. Porque a palavra Israel significa o quê? Que ele lutou com o próprio Deus. Veja como muitas vezes, passagens após passagens, a Bíblia muitas vezes atrela o significado do nome, a natureza de quem é aquela pessoa, a um evento que representa aquela própria pessoa. Vocês lembram de um homem chamado em 1 Samuel de Nabal, em 2 Samuel de Nabal? Ele tinha uma mulher chamada Abigail. E Davi queria possuir a terra dele, e ele não quis. E ele começou a fazer coisas erradas. E o nome Nabal significa perverso e insensato. E era exatamente aquilo que ele foi na história que conta a respeito dele. Ele era um cara perverso e insensato, em contraste com a sua mulher, que era extremamente sábia. Mas não só os nomes dos seres humanos na Bíblia muitas vezes correspondem à natureza de quem ele é, mas a própria natureza de Deus está identificada com os nomes que são atribuídos ao próprio Deus, ou que Deus atribui a si mesmo. Pense, por exemplo, na palavra Elohim, que está no original hebraico, muitas vezes ligado à questão do poder criativo do próprio Deus. É assim que o nome de Deus aparece em Gênesis capítulo 1, Elohim. Está associado ao poder criativo do Senhor. Pense na palavra Yahvé Irê, que significa Deus proverá. Outro nome, Yahvé Nissi, que significa Deus ou o Senhor é a minha bandeira. Pense, por exemplo, na palavra Jesus, que significa Deus é salvação. Então veja como está conectado o nome à natureza de quem aquela pessoa é. Se você for vasculhar nos nossos catecismos, no capítulo, na pergunta de número 7, vai falar quem é Deus. Você vai ver que a resposta de quem é Deus é uma lista dos atributos de Deus. Deus ele é imenso, Deus ele é imutável, Deus ele é todo-poderoso, Deus ele é soberano. E assim vai listando as características de quem Deus é. Então, associar o nome de Deus à sua natureza é quase que um truísmo, é quase que uma verdade evidente. O nome de Deus representa a natureza do próprio Deus. No mundo antigo era assim. A gente sabe que hoje a gente dá nome às pessoas, aos filhos, por diversas razões. Não necessariamente atrelada à natureza daquela pessoa que irá nascer, ou com a expectativa que ela tem aquela natureza. A gente muitas vezes hoje atribui nome porque soa bem. Olha, esse nome fica tão bonito. Letícia, soa bem. Às vezes a gente atribui nome por causa de popularidade. Então está muito popular, então eu vou botar também o nome. Ou o contrário, esse nome é muito popular, não vou botar não, eu quero um nome bem específico. Hoje a gente atribui nome aos nossos filhos por diversas razões. Mas no Antigo Oriente Próximo, era muito comum você atribuir nome a um filho devido à natureza daquele filho ou algum evento específico que aconteceu àquela criança. Então, nome representa a natureza de quem Deus é. Jim Wink, comentando sobre isso, diz assim: sempre que ouvimos falar nome do Senhor em versículos ou passagem, podemos substituir para o caráter do Senhor. Nome de Deus representa a soma total do seu caráter. Em outras palavras, nome está associado ao próprio caráter. No mundo antigo também, nomear era exercer autoridade. Hoje em dia, de alguma maneira, é assim. Pais exercem a sua autoridade sobre os filhos, nomeando seus filhos. Adão
um dos aspectos que revela a liderança de Adão sobre Eva é justamente porque Adão nomeia Eva. No mundo antigo era muito comum você exercer autoridade nomeando as coisas. Entretanto, há um momento da palavra de Deus em que Moisés é enviado pelo Senhor para que ele diga ao povo de Israel que Deus iria libertar aquele povo da escravidão do Egito. Aí Moisés diz a Deus, mas e se eles perguntarem como é o teu nome? O que é que eu vou dizer? Vocês lembram dessa passagem? E é uma passagem que revela muito a respeito da natureza do próprio Deus. Em Êxodo capítulo número 3, o verso 13 a 14, diz assim, disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. A ideia aqui é que não existe ninguém que nomeie ao próprio Deus. Se nomear significa conferir autoridade, quem é que pode nomear o próprio Deus? Senão ele mesmo. E nomear, ou Deus revelar o seu próprio nome, não só significa dizer que não existe ninguém que tenha autoridade sobre ele, mas revela algo a respeito do caráter de Deus. Quando ele diz que eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou a própria existência. Em outras palavras, ele está dizendo, vá até eles e diga que a própria existência está dizendo que vai libertá-los. A ideia de eu sou vem da ideia de existir, de é. Não existe ninguém como esse Deus. Esse Deus ele é distinto de suas próprias criaturas. Ainda que suas criaturas existam, não existe como Deus. Existe um abismo entre o Criador e a criatura. E esse versículo, ou esses versículos aqui do capítulo número 3, deixam isso claro. Eu sou o que sou. Eu sou diferente de todo mundo. Há um sentido em que Deus é tão diferente do ser humano que o ser humano não pode ser comparado ao próprio Deus. Ele é a própria autoexistência. Ele não passou a existir a partir de alguma coisa. Todos os seres e toda a criação vieram a existir a partir dele, mas ninguém fez com que ele viesse a existir. Ele sempre existiu. Ele é o autoexistente. Mas conhecer o nome de Deus é também uma questão de privilégio. Não é só algo que revela a natureza de Deus. Não é só algo que demonstra autoridade. Logo, se ninguém nomeia Deus, é porque ele é autoridade em si mesmo. Mas também é um privilégio. Muitas pessoas aqui, eu acho que já serviram ao exército. E você sabe que no exército, você não pode chamar uma pessoa que é superior a você pelo nome dele. É sim, senhor. Então, quando a gente vai se relacionar com o nosso Deus, veja a diferença brutal. O próprio Deus revela o nome dele para nós, para que a gente possa se comunicar de modo íntimo com ele. Então, ter o nome de Deus revelado a nós também é uma característica de intimidade que nós temos com o Senhor. Não só conhecemos a sua natureza, não só conhecemos que ele é autoexistente, mas também que nós temos uma relação íntima. Mas o terceiro mandamento nos fala que nós não devemos tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão. E a gente vai ver agora algumas formas de nós tomarmos o nome do Senhor em vão. O que seria tomar o nome de Deus em vão? Comentando sobre o significado da palavra vão, Kevin DeYoung diz assim, a palavra vão pode significar vazio, nulo, inútil ou sem propósito bom. Estamos proibidos, portanto, de tomar o nome de Deus de um modo que seja ímpio, inútil ou para propósitos errados. O nome Yahvé, na maioria das traduções, Senhor, que sempre está em maiúsculo, aparece mais de 7.000 vezes no Antigo Testamento. Não precisamos ser supersticiosos sobre falar esse nome, mas não devemos usá-lo indevidamente.
algumas coisas que ele está pontuando aqui. A palavra vão significa algo nulo, vazio, trivial. Que você não tem respeito ao pronunciá-lo. Não tem reverência. Mas com o passar do tempo, os judeus pegaram esse terceiro mandamento e criaram uma maneira de enxergar o terceiro mandamento de modo inapropriado. Eles achavam que agora você não poderia nem mais pronunciar o nome de Deus, porque vai que você pronuncia o nome de Deus errado. No original hebraico é o que é chamado de tetragrama. Então, com o passar do tempo, eles não pronunciavam esse tetragrama. O que aconteceu? A pronúncia do nome de Deus se perdeu com o passar do tempo. Porque eles achavam que a maneira correta de cumprir o terceiro mandamento é sequer você tentar pronunciar o nome de Deus. Entretanto, essa palavra, o tetragrama, que aparece na Bíblia hebraica, aparece mais de 7.000 vezes. O que implica dizer que Deus não estava preocupado em simplesmente na pronúncia errada, é com I. Mas principalmente, ele estava preocupado em reverenciar o seu próprio nome. E não tornar esse nome um nome trivial, nulo, vazio. E não simplesmente dizer, não, você nem pronuncia o meu nome, para que você não pronuncie errado. Mas com o passar do tempo, foi isso que aconteceu. Romanos, no capítulo de número 2, se eu não estiver enganado, é 3. Paulo diz assim, para os judeus, o nome de Deus está sendo blasfemado entre os gentios por vossa causa. Era algo escandaloso que Paulo estava dizendo. O nome que vocês têm preservado, que sequer vocês pronunciam. Alguns dizem que, com o passar do tempo da história do povo de Deus, alguns eruditos da lei de Deus, eles sabiam a pronúncia correta, mas eles não diziam a ninguém. E quando dizia, era no ouvido de outra pessoa. Então veja toda essa tradição, vem Paulo agora e diz, o nome de Deus entre os gentios é blasfemado por vossa causa. Esse nome que vocês sequer querem pronunciar é um nome que está sendo blasfemado. E ele vai mostrar as formas por que o nome de Deus estava sendo blasfemado, ainda que não tivesse sendo pronunciado. A gente vai ver isso mais na frente. Então, existe a forma mais óbvia de nós quebrarmos o terceiro mandamento. E a forma mais óbvia de quebrarmos o terceiro mandamento é amaldiçoar o nome de Deus. Levítico, capítulo de número 24, e o verso 16 diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Veja a seriedade que era você quebrar o terceiro mandamento. Amaldiçoar o nome de Deus implicaria na pena capital. Claro que com o passar do tempo, igreja e Estado não estavam tão ligados como era no antigo Israel. No Novo Testamento, agora a gente não tem uma igreja que é de uma nação. Cristo vem dizer que a igreja agora é de todos os povos, línguas e nações. Mas no antigo Israel, igreja e Estado era a mesma coisa. Disciplina eclesiástica implicava em disciplina civil aplicada pelo próprio Estado. Mas no Novo Testamento, agora a pena que era aplicada pelo Estado é aplicada pela igreja, de modo eclesiástico. Mas seja como for, nós não devemos desconsiderar a seriedade que era você quebrar o terceiro mandamento. E de modo mais óbvio, amaldiçoando o nome de Deus. A segunda forma de nós vermos como esse mandamento ele é quebrado é nos juramentos e votos. Levítico, capítulo de número 19, e o verso 12 diz assim: nem jureis falso pelo meu nome, pois profanarias o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Esse versículo está dizendo, olha, cuidado quando você for fazer um juramento, para você não fazer um juramento falso, invocando simplesmente de modo falso, porque isso é quebra do terceiro mandamento. Números capítulo de número 30, e o verso 2 diz assim: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma coisa, obrigar-se a alguma abstinência, melhor dizendo, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará.
Então, uma das formas de nós quebrarmos o terceiro mandamento é quando nós fazemos um voto ou um juramento e simplesmente quebramos ou não temos o cuidado de querer cumpri-lo. Quando chegamos no Novo Testamento, Mateus capítulo 5, verso de número 33 ao 37, diz assim, prestem atenção. Também ouviste o que foi dito aos antigos? Não jurarás falsamente, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Continua Jesus. Eu, porém, vos digo, de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Quando a gente chega no Novo Testamento, parece haver uma descontinuidade com a questão dos votos. Parece que o Antigo Testamento não vê os votos ou o juramento em nome de Deus como algo negativo. Quando a gente chega no Novo Testamento, parece que Jesus vê com maus olhos a questão dos votos e do juramento. Mas não é bem assim, gente. Jesus está criticando um tipo de juramento, ou um certo tipo de juramento, ou um certo tipo de voto. Ele não está dizendo que voto, depois da sua vinda, não vale mais. O que ele está falando é de um certo tipo de voto e um certo tipo de juramento que na sua época era praticado e que ele abominava. Como é que nós sabemos disso? Porque o próprio Paulo, ele fala num tom de juramento. Veja Filipenses capítulo 1 e verso 8. Pois a minha testemunha é Deus. Isso aqui é uma invocação, uma espécie de juramento. Eu chamo o que é um juramento? É chamar Deus como testemunha para aquilo que eu estou falando, para que se aquilo ali não se cumprir ou eu quebrar, Deus seja aquele que venha me julgar. Isso o que é um juramento? Então Paulo está dizendo assim, pois Deus é minha testemunha, eu invoco ele nesse tribunal. Da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Há várias passagens no Novo Testamento onde Paulo usa expressões que dá a entender uma linguagem de juramento diante de Deus. Logo, a gente não pode conceber que o que Jesus estava falando era todo tipo de juramento que é errado, mas certos tipos de juramentos que estavam sendo praticados na sua época e que deveria ser deixado de lado. Talvez, mais uma vez, Jill Wink nos ajude ao dizer. Ela diz, você já fechou uma história com eu juro, foi exatamente isso que aconteceu? Você já atrasou um prazo e disse, juro que vou terminar até sexta-feira? Quando temos um déficit que seja percebido em nosso caráter ou em nossa determinação, tendemos a reforçar nossas palavras fazendo juramentos. O que ela está querendo dizer é, muitas vezes a gente usa o juramento para a nossa falta de credibilidade ou para encobrir a nossa falta de credibilidade. É esse tipo de coisa que Jesus está condenando. As pessoas juravam por tudo, eu juro por Jerusalém, eu juro. Mas Jesus diz, vocês juram por tudo porque a palavra de vocês não tem credibilidade nenhuma. Falem simplesmente sim, sim, não, não. Porque se vocês tiverem credibilidade, acabou. É esse tipo de juramento que Jesus está combatendo. É um juramento que tenta encobrir a sua falta de palavra e credibilidade àquelas pessoas ao qual você está se referindo. Você, prazo após prazo, você não entrega aquilo que tem que entregar. Aí você fica, eu juro que eu vou conseguir, eu juro. Porque a sua palavra não tem mais credibilidade nenhuma. E esse tipo de juramento é o tipo de juramento que Jesus está combatendo. Será que você é assim? Para encobrir a sua falta de palavra, você invoca Jesus, você invoca juramento, você faz votos, quando na verdade isso só está escondendo a sua falta de credibilidade e palavra que você tem àquelas pessoas que lhe rodeiam. A primeira coisa então que podemos aprender sobre essa quebra do mandamento é que a nossa palavra deve ter credibilidade. Eu me lembro que muito tempo atrás eu fui comprar um armário numa loja e eu disse, olha, quanto é tanto? Eu disse, pronto, eu vou querer, separe para mim.
Ele disse, tá certo, bota aqui no cartão. Eu disse, mas tu vai me dar um recibo, alguma coisa? Ele disse, não, vou não. Eu disse, chega. Mas que onda é essa? Tu está dizendo que tu vai me dar, que vai separar, que está tudo certinho, tu não dá nada com prova disso. Ele disse, não estou dizendo para você que vai ser assim. Eu disse, não, eu quero aqui, ó, escrito, eu quero alguma coisa, um recibo, alguma coisa que prove que você realmente... Mas veja, é de se compreender pela sociedade que nós vivemos, de muita falta de credibilidade institucionalizada na nossa sociedade, você fazer isso. Com uma pessoa que você não conhece, principalmente. Agora você imagine você conhecendo alguém, essa pessoa sendo íntima de você, e essa pessoa não acredita em você. Você tem que precisar jurar, porque a sua palavra não basta. É esse tipo de quebra que o Senhor Jesus Cristo, que a palavra de Deus está nos recomendando para que a gente não tenha. A nossa palavra tem que ser uma palavra que tenha credibilidade. Tem um amigo meu que, quando ele vai pedir alguma coisa a outro, meu Deus, meu irmão, vai deixando, empresta aí, dá, mas sabe que aquilo ali vai voltar nunca. Viu? Que coisa feia. Imagine você como um crente, você não tem credibilidade nenhuma entre seus amigos. Entre os amigos do seu trabalho. Entre os irmãos da igreja. Mas tem muitos crentes que é exatamente isso. A palavra não tem credibilidade nenhuma. Segundo lugar, quando fizermos algum juramento, devemos nos lembrar da seriedade do juramento. Não é brincadeira, irmãos. Nós estamos invocando o próprio Deus como nossa testemunha. De modo que, se nós estivermos tentando enganar outras pessoas, nós receberemos a disciplina e o juízo do Senhor. Mas a terceira forma que nós temos de quebrar o terceiro mandamento é nos falsos ensinos. A palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo número 14, o verso 14 e 15, diz assim: Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Os profetas profetizam mentira em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu íntimo são o que eles profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidas, esses profetas. O que a palavra de Deus está nos ensinando é, há uma forma de utilizarmos o nome de Deus em vão, quebrarmos o terceiro mandamento. É quando associamos falsos ensinos em nome do próprio Deus. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, veio duas irmãs falarem comigo uma situação que eu estava vivendo na minha vida e elas vieram profetizar sobre o que ia acontecer na minha vida. E começaram a falar supostamente lá em línguas. E começaram a dizer o que aqui ia acontecer. E eu só aqui, certo. Quando elas terminaram, eu estou sentindo aqui algo negativo. Era eu. Estou sentindo uma espécie, sabe quem já assistiu o Dragon Ball Z? Um ki negativo. Eu estava negativo. Mas assim, aí eu disse, olha, veja só. Ela terminou de falar, terminou tudinho, pronto, tá certo. Eu creio que isso pode acontecer, agora eu não sei se vai acontecer. Certeza que vai acontecer, eu não sei, porque eu não sei se o que você está falando realmente é a palavra de Deus ou não. E outra, a Bíblia nos recomenda a nós sermos criteriosos a respeito daquilo que nós recebemos como uma profecia ou como uma palavra que vem da parte do próprio Deus. 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então não é errado você duvidar, questionar, esperar se realmente aquilo ali vem da parte de Deus ou não. Há muito tempo atrás, aconteceu algo muito triste. Uma irmã de uma igreja que eu fiz parte. Veio uma mulher profetizar para ela que ela tinha que sair da onde ela estava e viajar para São Paulo. Ela e a família dela toda.
E ela, tá certo, chorou, tal, Deus está lhe enviando para você ir para São Paulo. E ela foi com a família dela todinha, ela casada com os filhos, foi para São Paulo. E o que aconteceu? Ao chegar em São Paulo, passou-se um período de tempo, o marido dela agora estava casado com a irmã dela. E volta ela sem marido e com os meninos. Em nome de uma profecia. Em nome de falar que é Deus quem está lhe dizendo alguma coisa. Isso não é só algo que é errado, mas é quebra do terceiro mandamento. Ensino que não procede de Deus. Visões que não vieram do próprio Deus. Provai os espíritos para ver se procedem realmente de Deus. Mas hoje muitos pregadores têm pregado em nome de Deus, mas ensinam falsas doutrinas. É teologia da prosperidade. É teologia do ninguém explica Deus. É teologia que sujeita as escrituras às psicologias seculares. Hoje existem várias formas das pessoas simplesmente distorcerem os ensinamentos de Deus enquanto dizem ensinar em nome do próprio Deus. Isso é quebra do terceiro mandamento. Uma quarta forma de nós quebrarmos o terceiro mandamento é usar o nome de Deus para fazer avançar a nossa própria agenda. Usar o nome de Deus para fazer avançar a nossa própria agenda. Comentando sobre isso mais uma vez, Jim Wink diz assim: é obter legitimidade para o que estamos fazendo ou fizemos. Todas as vezes que nós queremos obter legitimidade para aquelas coisas que nós gostamos, para aquilo que nós fizemos ou iremos fazer, muitas vezes nós queremos utilizar Deus como meio para confirmar aquilo que é nosso e não do próprio Deus. Ezequiel, capítulo número 34, verso 2 diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, e não apacentarão os pastores as ovelhas? Filipenses capítulo número 3, verso 19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E são essas mesmas pessoas que pensam em si mesmas que, para confirmar as suas agendas, se utiliza do próprio nome do Senhor. Isso é uma das coisas mais comuns que a gente vê na nossa caminhada cristã. Pessoas quebrando o terceiro mandamento, simplesmente utilizando Deus como meio para confirmar as coisas que elas gostam e que elas querem e que elas entendem que deveria ser o melhor para elas. Quando usamos a nossa Bíblia apenas como meio para provar as nossas preferências teológicas, políticas e filosóficas, e não sujeitamos essas coisas em conformidade à palavra de Deus, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Quando chega período de eleição, a bênção, né? Aquele candidato dali é o candidato de Deus. Esse candidato é o candidato de Satanás. Meu amigo, isso é sua agenda pessoal, sua preferência política. Não use Deus para tarimbar as pessoas como se fosse agente do Senhor, quando Deus jamais tarimbou. Mas a gente usa as nossas preferências políticas, carimbamos como se fosse em nome do próprio Deus que está confirmando aquilo ali, e as pessoas têm que se sujeitar àquilo. E se não sujeitar, é porque estão contrários à palavra de Deus, quando na verdade são quebradores do terceiro mandamento. Usam Deus simplesmente para fazer descer goela abaixo as suas preferências políticas. Pense em tempo de eleição, quando as pessoas veem irmão vereador fulano. Mas por que irmão? Como é o nome dele? O nome dele é irmão vereador fulano, né? Pastor Lucinho fulano para deputado estadual. Pastor, por que essas nomenclaturas? Porque eles querem validar a fé deles como uma maneira de confirmar o voto que eles querem politicamente. Isso é a maneira apropriada de você utilizar o seu ofício de pastor, o seu nome de irmão por causa da morte de Jesus Cristo. Você é chamado de irmão porque o seu irmão mais velho morreu por você. Aí agora você bota, irmão fulano e tal, vota em mim, Jesus morreu por mim.
aperte a tecla 2. Isso é a maneira apropriada? Você se utilizar de um nome de irmão, você é chamado de irmão porque Jesus morreu por você, porque você tem uma família comprada pelo sangue de Jesus e você agora quer ganhar essa família por meio do voto? Os cristãos também cometem um pecado de atribuição indevida quando falam da bênção de Deus apenas em termos de eventos positivos. Já viu que tem muitos crentes que agem assim? Tudo que acontece na minha vida, de bom, é Deus. Eita, louvado seja Deus. Ai, glória a Deus, Deus ouviu minhas orações. Mas nos momentos de dificuldade, nos momentos de provações, a gente não tem nada a atribuir ao próprio Deus. Parece que Deus só pode confirmar a nossa agenda. Eu esperava que isso aqui acontecesse comigo, Deus. Logo é o Senhor que está nesse negócio. Eu acho que esse negócio é muito ruim para mim. Logo, Deus não tem nada a ver com isso. Então é você atribuir indevidamente as falas a respeito das bênçãos que acontecem na sua vida, simplesmente como se Deus só pudesse fazer isso e não pudesse trazer nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento, nem alguma coisa que fira a sua agenda pessoal. Deus é simplesmente um carimbador cósmico para a sua agenda que você tem para você. É assim que você vive? Irmãos, quantas pessoas agem assim, é inacreditável. As pessoas querem ter um carro, aí você diz, meu irmão, mas eu acho que vai ser difícil ter, o que tu recebe aí, e hoje em dia tá difícil. Não, mas Deus está comigo. Deus está com ele. Eles usam Deus como meio para confirmar aquilo que eles querem. Sujeitam Deus como se fosse um boneco. Para colocarem para lá e para cá. Se eu quero um carro, então Deus está comigo para esse carro. Se eu quero um bom emprego, então Deus está comigo para esse bom emprego. E você disser qualquer coisa que possa soar, que aquilo não possa acontecer, é uma afronta àquela pessoa. E aquela pessoa se acha espiritual. Quando na verdade a pessoa está sendo simplesmente uma quebradora do terceiro mandamento. Porque todas as vezes que pegamos o nome de Deus para ser simplesmente um carimbador de tudo que a gente quer, a gente quebra o terceiro mandamento. Deus não está aqui e o seu nome não pode ser utilizado para ser um carimbador celestial daquilo que a gente quer. Quinto lugar, nós quebramos o quarto mandamento quando utilizamos o nome de Deus com trivialidade. Mateus capítulo 6, e o verso 7 diz assim: E quando orardes, não repitam frases vazias, vãs, como os gentios fazem, pois eles pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Vocês lembram que Jesus falou isso a respeito dos fariseus? Que eles fazem longas orações. Eles repetem várias vezes com o objetivo de serem ouvidos pelo próprio Deus. As palavras são sem sentido, as palavras não têm autenticidade no coração, é simplesmente palavras utilizadas de modo vão. Comentando sobre essa forma de trivialidade ao usar o nome de Deus, Philip Ryken diz assim: o abuso específico que Deus tem em mente é falar dele de modo descuidado, impensado ou mesmo leviano, como se ele não se importasse ou não existisse. O nome de Deus tem significado espiritual profundo. Tratá-lo como sem valor é profanação no mais verdadeiro sentido da palavra. É tratar algo santo e sagrado como comum e secular. É um modo de dizer que Deus não tem valor. Irmãos, talvez o mandamento mais quebrado dos 10 mandamentos, que muitas vezes a gente quebra sem qualquer tipo de preocupação, ou sem muitas vezes a gente perceber que está quebrando, seja o terceiro mandamento. Daqueles que a gente quebra e não percebe, talvez o mais quebrado seja o terceiro mandamento. E talvez essa seja a forma mais específica de quebrarmos o terceiro mandamento. Utilizar o nome de Deus com trivialidade, com banalidade, como se fosse algo comum. E não algo que é sagrado e santo. Isso é tão verdadeiro que quando eu preparava essa mensagem, eu acho que eu quebrei o nome
Quebrei o terceiro mandamento, eu acho que umas 20 vezes. Isso porque eu estava preparando a mensagem. Então tudo estava vindo na minha mente e de repente eu utilizava o nome de Deus de modo vão, trivial, banal. Porque isso é tão habitual da gente que é difícil a gente, muitas vezes, ter cuidado e reverência ao nome do Senhor. Kevin DeYoung diz assim: Kevin DeYoung diz assim: quando ouço cristãos habitualmente se valerem de "oh meu Deus", para tudo, desde um grande lance no esporte até a descoberta de uma vaga no estacionamento, não posso deixar de me perguntar se eles não foram bem ensinados ou se não sabem como Deus realmente é. Para muitos crentes, quanto mais você utiliza o nome de Deus, parece ser algo espiritual, né? Para tudo que você faz. Eita, a sacola estava aqui dentro. Eita, Jesus amado. Glória a Deus, Jesus. Aí você passou, glória a Deus, Jesus, passei no supermercado. Tudo, as pessoas usam o nome de Deus como se fosse simplesmente um momento de contentamento passageiro. E não a reverência que deve ser devida a Deus. Eu não estou dizendo que você não deve agradecer a Deus, mas você está agradecendo a Deus realmente no fundo do seu coração, com reverência a esse nome? Ou ele é simplesmente uma vírgula? Ou ele é simplesmente uma exclamação naquilo que você queria dizer? E uma forma também óbvia de quebrarmos o terceiro mandamento é utilizarmos palavras chula, palavrão. Quantos crentes não fazem isso quando estão jogando bola? O irmão é um crente e você diz: meu irmão, é aquele irmão. Irmão? Oi? Aqui é raça. Irmão falando palavrão até umas horas jogando bola. Porque ele acha que dentro daquelas 4 linhas, a palavra Deus não se aplica. E a gente muitas vezes se esquece que a forma como nós utilizamos a nossa palavra pode ser uma maneira de usarmos o nome do Senhor em vão. Pense, por exemplo, no ambiente de culto. Muitas vezes a gente canta aqui constantemente o nome do Senhor, proclamamos a glória de Deus. E muitas vezes a gente proclama, mas a nossa cabeça está lá, não sei aonde. A gente está pensando nos nossos filhos, a gente está pensando no nosso emprego, como será amanhã, e estamos aqui cantando o nome de Deus. Isso não é utilizar o nome de Deus de modo trivial, de modo como se não tivesse valor nenhum para você. Então, uma das formas que nós mais temos de quebrar o terceiro mandamento é cantarmos sem a devida reverência ao nome que nós estamos pronunciando. O nome de Deus tem valor profundo espiritualmente falando. E muitas vezes a gente utiliza esse nome de modo trivial, banal e como se fosse algo comum. Em sexto lugar, nós utilizamos ou quebramos o quarto mandamento quando nós somos hipócritas. Stephen Charnock diz assim: é triste ser um cristão na ceia, um gentio em nossas lojas e um demônio em nossos aposentos particulares. É triste ser um cristão na ceia, um gentio em nossas lojas e um demônio em nossos aposentos particulares. Por que a hipocrisia é uma forma de quebrar o terceiro mandamento? Já que nenhuma palavra aparentemente está sendo pronunciada. O nome de Deus sequer está sendo mencionado. Porque o nome de Deus está associado à nossa própria vida. Um texto bem conhecido do Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo de número 7, o verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Porque a hipocrisia é uma forma de quebrarmos o terceiro mandamento, porque a hipocrisia revela aquilo que a gente na verdade não é. E Deus é um Deus autêntico, e o nome dele está associado à nossa vida. O meu povo que se chama pelo meu nome.
quando nós vivemos de modo hipócrita e não autêntico diante do Senhor, diante daquelas pessoas que nos veem, nós estamos dizendo que o nosso próprio Deus é assim. Por isso que isso é quebra do terceiro mandamento. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 11, verso 26, que em Antioquia, pela primeira vez, as pessoas, os crentes, são chamados de cristãos. Eu e você somos chamados de cristãos. Cristão. Seu nome está diretamente relacionado ao nome do seu Senhor, que é Cristo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De modo que a nossa vida está ligada ao nome do nosso Deus. Eu me lembro há muito tempo atrás que um diácono da igreja onde eu fiz parte, ele tinha sofrido um acidente, passou um período no INSS, se recuperou. E o irmão com a gente era uma bênção, ele andava, ele pulava, ele fazia tudo. Mas tinha um momento da perícia do INSS. E quando dava o momento da perícia do INSS, o irmão pegava a bengalinha dele e começava a puxar o pé. Para ir para a perícia, ele ficava doente de novo. Quando ele voltava aí ele soltava a bengalinha dele, ótimo. Será que você tem sido assim? Será que nós temos sido assim? Vivendo uma vida dupla diante do Senhor? Para os irmãos da igreja é uma bênção. No trabalho é um filho do inferno. Na igreja, o cara fala e abençoa e só vive falando o nome de Deus. Para os seus vizinhos, não passa de uma pessoa que deveria ser repelida. Se a gente faz isso, se a gente vive dessa forma, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. A nossa vida deve ser uma vida que espere a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas depois de vermos toda essa parte de como quebramos o terceiro mandamento, como nós podemos cumprir esse mandamento? Uma das formas como nós devemos cumprir esse mandamento é entendermos a grandiosidade desse nome e a majestade desse nome. Deuteronômio capítulo de número 28, verso 58 diz assim: para temerdes este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Esse nome é um nome glorioso e terrível. É o nome do nosso Deus. O Salmo de número 8, verso 1 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Essa é a maneira que eu e você devemos tratar o nome do Senhor. É com reverência, é magnificando o nome do Senhor. Não é utilizando o nome de Deus à torta e à direita, como simplesmente o nome de Deus me tornasse mais espiritual, quando na verdade nós temos sido mais quebradores do terceiro mandamento. Quantas vezes nós quebramos esse mandamento quando nós colocamos os nossos filhos para orar antes da comida? A gente já faz aquilo ali todo dia, habitualmente, que a gente não tem reverência devida. É melhor seus filhos se alimentarem sem orar do que vocês orarem quebrando o terceiro mandamento. Forem orar com seus filhos, tenham reverência. Devemos buscar reverência ao nome do Senhor, magnificar o nome desse Deus. Mas uma outra forma de nós cumprirmos esse mandamento é nós promovermos a pregação fiel do Evangelho. Em Atos capítulo de número 9, verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Se você quer cumprir o terceiro mandamento, não é só evitar certas coisas, mas é proclamar esse Deus magnífico em toda a terra. Por fim, um texto que resume positivamente o terceiro mandamento se encontra em Colossenses capítulo número 3, e o verso 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação,
fazei-o em nome do nosso Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Como quebradores da lei do Senhor, devemos nos sentir arrasados em pecarmos contra esse Deus Santo. E o terceiro mandamento deixa isso claro para mim e para você, que somos terríveis transgressores da lei do Senhor. Mas há salvação, há perdão para mim e para você. Em Atos capítulo número 4, verso 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Filipenses capítulo de número 2, o verso 10 e 11 diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer reconhecer que é um pecador, mas que pode alcançar o perdão devido, você tem que se lançar em arrependimento e fé ao nosso fiel e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é espada de dois gumes e ela atingiu o mais profundo do nosso coração. Quantas vezes nós temos utilizado de modo trivial o Teu nome? Quantas vezes queremos fazer do Teu nome simplesmente uma confirmação das nossas agendas pessoais? Mas o Teu nome é magnífico em toda a terra. O Teu nome deve ser exaltado acima de todos. Por isso nós queremos confessar. Nos perdoa, Senhor, porque temos tratado o Teu nome de modo inapropriado, quebrado a Tua santa lei, sem sequer reconhecermos como quebradores. Mas que nessa noite Tu nos desse a oportunidade de entendermos a magnitude do terceiro mandamento. Nos ajuda, Pai. Perdoa-nos. Capacita-nos a sermos obedientes aos Teus mandamentos. É assim que nós te oramos, na pessoa bendita e na operação sobrenatural do Teu Espírito. Amém.